A você que está assistindo esse vídeo hoje, seja bem-vindo. Meu nome é João, eu sou estudante de medicina na UFC e hoje eu vou te explicar algumas coisas sobre a morte celular, notadamente as diferenças entre a necrose e a apoptose. Eu espero que esse conteúdo seja útil para você e se esse for o caso, considere deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca os próximos vídeos. Vou te dar uma pausa rapidinho para você poder fazer isso. Vai lá! E bom, feito isso, vamos pro vídeo. Ok, galera, estamos aqui no meu computador e agora sim eu vou conseguir te explicar direito quais são as diferenças entre a necrose e a apoptose, dissecando exatamente como é a morte celular. Vamos lá! Primeira coisa, definição de morte celular. No meu vídeo sobre as causas da lesão celular, eu expliquei que uma célula pode ter dois tipos de resposta ao estresse, desenvolver dois tipos de lesão, ou seja, ela pode ter uma lesão reversível, que eu até já expliquei aqui no canal, e uma lesão irreversível, que vai inevitavelmente gerar em morte. Mais especificamente, morte ao nível celular, necrose ou apoptose. Morte celular, quando uma lesão passa de um ponto de não retorno, após o qual a célula não pode voltar a um estado homeostático, vai ocorrer morte celular. Basicamente o que eu falei, só que de forma mais sintética. Vamos em frente. Quando uma célula morre, eventualmente acontecem algumas coisas. O rompimento da membrana plasmática, o extravasamento do hialoplasma, que é o citoplasma, e a destruição do núcleo e as outras organelas. Isso significa que depois que uma célula é prejudicada a ponto de chegar à lesão celular irreversível, ela vai inevitavelmente ter sua membrana plasmática rompida, extravasar o hialoplasma, o citoplasma, os conteúdos, e o núcleo e as outras organelas dela vão ser destruídas eventualmente. Vamos seguir em frente. Olha aqui esse esquema. A gente tem uma célula normal, aí acontece uma lesão que está no nível de lesão reversível ainda. Acontece tumefação, pode acontecer o acúmulo de gordura, que são coisas que eu expliquei no último vídeo que tinha aqui no canal. E aí, ela pode conseguir se recuperar se a lesão for reversível, só que se o estímulo que estava danificando essa célula continuar, ela vai eventualmente morrer. Durante a trajetória dessa seta aqui, ela vai passar de um ponto de não retorno, o que significa que ela não consegue mais voltar para um ponto de homeostase. Quando ela chega aqui nesse ponto em que a lesão é progressiva, vai ter um rompimento da membrana plasmática, organelas e o núcleo vão ser extravasados junto com o conteúdo do hialoplasma. Especificamente esse esquema aqui é um exemplo de necrose. Mas vamos seguir em frente para que a gente possa ilustrar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, a gente vai ter dois tipos de morte celular mais relevantes. A gente vai ter a necrose e a apoptose. Vamos dissecar cada um. Antes de eu te falar sobre os tipos de necrose, deixa eu te mostrar sobre esse vídeo aqui que eu achei no YouTube. O vídeo tem uma contemplação, uma análise muito interessante sobre a morte do ponto de vista bioquímico. Então, quase sempre quando a gente pensa sobre a morte, a gente pensa em um jeito espiritual, a gente pensa sobre a saudade que a gente tinha de uma pessoa, mas quase nunca é uma coisa termodinâmica por si só. E esse vídeo tem uma explicação diferente. Deixa eu dar aqui o play. O nome do canal, se você quiser dar uma pesquisada, é Journey to the Microcosmos. Ele fala sobre esse ciliado que vai morrer. E aqui ele está explicando, todos nós estamos para morrer. O nosso tempo de vida é tão pateticamente curto que, do ponto de vista da idade do universo e tal, todos nós praticamente não existimos. A gente é poeira cósmica no sentido mais literal da palavra. Vamos passar aqui mais para frente, para o ponto da morte dele mesmo. Ó, percebe que ele não está mais se mexendo com tanta facilidade e a membrana plasmática dele está extremamente prejudicada. Já tem alguns buraquinhos aqui que dá para notar. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Pronto. Ó, tá vendo? Ó, tudo, o conteúdo do hialoplasma dele tá se esvaziando, como se ele estivesse vazando de certo modo. Ele perdeu a capacidade de utilizar a energia para manter a própria bioquímica funcionando. Se a bioquímica falha, a vida falha e, portanto, acontece morte. É isso que ele tá tentando provar com esse vídeo. Vou colocar o link dele na descrição se você quiser ver. Mas vamos pro próximo slide por enquanto. Primeira coisa, necrose.
Necrose é um tipo de morte celular acidental, geralmente acontece por causa de trauma, lesões celulares intensas como isquemia, intoxicação, infecções e aqui traumatismo, eu vou corrigir o PDF agora. Agora sim, traumatismo. Essa lesão vai ser muito grave e, portanto, a integridade física e bioquímica da célula falha. Segundo slide explicando sobre a necrose. Após a necrose ocorre inflamação, induzida por substâncias liberadas pelas próprias células mortas. As enzimas responsáveis pela digestão da célula moribunda vêm dos lisossomos da própria célula e também de leucócitos recrutados como parte da reação inflamatória. Ou seja, o nosso sistema imune vai se cuidar de limpar os restos celulares e a própria célula vai ter enzimas dentro dos seus lisossomos que vão ajudar a digerir os restos celulares após ela morrer. Então isso tudo é um mecanismo que evolutivamente faz muito sentido. Vamos em frente. Pronto, a gente tem aqui os tipos de necrose. Eu vou cobrir isso em um próximo vídeo aqui no canal, porque senão esse vídeo vai ficar demasiadamente longo. Mas só para você saber aqui do começo, a gente tem necrose de coagulação, necrose liquefativa, necrose gangrenosa, caseosa, gordurosa e fibrinoide. Tem até alguns outros tipos, mas isso é extremamente específico, não é algo que você deve se preocupar. Vamos em frente. Ok, vamos falar agora sobre o segundo tipo, a apoptose. É uma via de morte celular na qual as células liberam enzimas que degradam o DNA nuclear, as proteínas e, consequentemente, todas as organelas. Vai haver pouco extravasamento do conteúdo celular a princípio, portanto não acontece reação inflamatória relevante, pelo menos não no começo. A apoptose pode ocorrer em condições fisiológicas, como troca de epitélio intestinal, isso é interessante, ou seja, quando o nosso intestino está trocando de epitélio, o epitélio de absorção que a gente usa para tirar os nutrientes da comida no nosso trato gastrointestinal, acontece justamente a apoptose. Mas também tem a questão das condições patológicas. Por exemplo, vírus fazem com que as nossas células entrem em apoptose. É uma capacidade que alguns deles têm e facilita muito, como você pode imaginar, no processo infeccioso deles. Vamos dar uma olhada nas características dele. Isso aqui foi retirado da minha própria referência, que é o Robbins Patologia, e essa tabelinha eu achei extremamente interessante para que a gente pudesse analisar as diferenças entre necrose e apoptose. Primeiro, o tamanho da célula quando esse tipo de morte celular ocorrer. Na necrose vai ficar aumentado. Como eu disse, a água vai entrar. Na apoptose, o tamanho vai ficar reduzido. A gente vai ter um recuo e um extravasamento dos recursos hídricos. O núcleo vai estar em cariólise, na necrose, e na apoptose ele vai ser fragmentado. O núcleo na necrose vai estar em cariólise e na apoptose ele vai estar completamente fragmentado. A membrana durante a necrose vai estar rompida e na apoptose ela vai estar intacta. Na necrose, a inflamação acontece, mas na apoptose ela não vai acontecer. Na necrose, o gatilho vai ser uma lesão celular, praticamente sempre. Só que na apoptose, a gente vai ter uma condição completamente fisiológica que pode acontecer, como é o exemplo da troca do epitélio gastrointestinal, que eu acabei de falar no slide anterior. E bom, era isso que eu queria provar, era isso que eu queria dizer, eu só queria te explicar um pouco sobre a morte do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista da energia, do ATP, da termodinâmica. Essas foram as referências que eu utilizei, como eu disse, o Robbins Patologia, e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço, tchau, tchau.